Caramba, já vou chamar pra polícia. Bom, galera, vamos lá então. Olha só, nossa aula de hoje, frente A, aula 3. Qual que é a página? Página 29. Vamos falar um pouquinho sobre função composta, gente. Primeira coisa, quando você fala de função composta, vamos primeiro entender o que é a função composta, depois a gente vai trabalhar a parte matemática. Olha só, imagina que você tem um conjunto A aqui, você tem um conjunto B aqui. A função, o que a função faz? Ela pega um elemento do A e leva para um elemento do B. Isso é a sua função que faz. Mas imagina que você tem um outro conjunto aqui, que eu vou chamar de C, e aí eu vou pegar esse elemento aqui do B e vou aplicar uma outra função que eu vou chamar de G, que vai levar para esse elemento de C. Então, isso é o meio tradicional. Eu vou do A para o B, que do B vai para o C. A função composta, ela faz como se fosse uma fonte. Em vez de você sair do A, chegar no B, sair do B para chegar no C, ela faz essa ponte aqui direto. Ó. Ela vai direto lá do A para o C. Isso é a ideia da função composta. Um exemplo simples aqui, inclusive já caiu em vestibular, é o seguinte, ó. Vocês já viram que a numeração brasileira de sapatos e a numeração americana são diferentes? Já viram isso daí? Tá. Se você comprar, por exemplo, o número do seu sapato aqui no Brasil, existe uma fórmula que converte o tamanho do pé na numeração. Então imagina vocês, ó, que eu sei o tamanho do meu pé. Eu apliquei essa fórmula, achei meu número no Brasil. E existe uma fórmula que também faz a transformação do número brasileiro para o número americano. Então, se eu pegar o tamanho do meu pé, eu consigo achar um número brasileiro. Com o número brasileiro, eu acho o número americano. A função composta, ela faria a ligação direta do número do meu pé até o número do tamanho do meu pé direto para o número americano. Sem precisar fazer a ida até o número brasileiro para depois ir para o americano. Ele faria direto a ligação. É como se você olhasse aqui, ó. Imagina que esse cara aqui eu vou chamar de x. Como eu apliquei a função f, esse cara aqui seria o f de x. Como eu vou aplicar g nesse cara aqui, esse cara aqui, ó, seria o g de f de x. Que é essa função composta, que é a g de f de x. A ideia intuitiva da minha função composta é isso daí. Fazer aquela ponte de modo a você sair do conjunto A, chegar no conjunto C, sem passar pelo B. Essa é a ideia da função composta. Tudo bem até aqui? Beleza. Bom, antes de falar sobre função composta, alguns termos aparecem para vocês. Por exemplo, o que é o f bola g de x? O que significa isso daqui? F bola g de x. É o f de g de x. O que significa o g bola f de x? O que significa o g bola f de x? É o g de quem? De f de x. O que significa o f bola f de x? É o f de quem? Do f de x. E o que significa o g bola g de x? É o g de x. Tudo bem.
Bom, isso são os termos que vocês têm que fazer. A função composta é até fácil, vou ser bem sincero, é até fácil. Qual que é o problema? São vários casos. E é siga o modelo. Você vai, fazer siga o modelo. Então, qual é o primeiro caso? Então, vamos lá. Primeiro caso de função composta. Então, no primeiro caso de função composta, nós vamos ter dois tipos de exercício. Fala para mim aí, qual que é as funções? A f, quem que é? F de x é igual a 4x. G de x é igual a quem? X ao quadrado mais 5. Beleza. Agora, vamos lá. Vamos começar de trás para frente. Começar pelo mais fácil. Quando você quiser função composta numérica, como assim numérica? Ele quer função composta de número. Quando ele quiser função composta de número, você resolve de dentro para fora. Resolve de dentro para fora. Quando for função composta com número, você resolve de dentro para fora. Não entendi. Olha o terceiro exemplo do primeiro caso. É f do f de quem? A letra C. F do G de 2. Ó, como você faz f do G de 2? Olhem para mim rapidinho aqui todo mundo. Ó. Isso aqui é a função composta, todo mundo concorda comigo. E ele quer uma função composta de um número. É numérica. Quando for numérica, você resolve de dentro para fora. Como assim resolve de dentro para fora? Primeira coisa, você vai resolver o que está dentro. Quanto que é o g de 2? Olha lá, na função g, vamos trocar o x por 2. Vai ficar 2 ao quadrado mais 5. Então, o g de 2 vai ser igual a 9. E aí eu quero o quê? O f de 9. Que vai ser 4 vezes 9. O f de 9 vai ser igual a 36. Entenderam como faz? Sempre que for função composta numérica, você faz de dentro para fora. Qual que é a letra D? F, ó, f do f de menos 2. Como você faria o f do f de menos 2? Resolve de dentro para fora. Como assim resolve de dentro para fora? Primeiro, calcula o que está dentro, ó, f de menos 2. Seria igual a 4 vezes menos 2. O f de menos 2 vai ser igual a menos 8. E aí eu quero o f de menos 8. Que vai ser 4 vezes menos 8. O f de menos 8 vai ser igual a menos 32. Entenderam como se deve fazer quando for numérico? Numérico é assim que você monta. Resolve sempre de dentro para fora. Então, quando for numérico, sempre você vai resolver de dentro para fora. Numérico, sempre de dentro para fora. Certo? Agora, e quando for literal? Como assim literal? Quando ele quer letra. Literal. Começa de fora para dentro. Começa de fora para dentro. Como assim começa de fora para dentro? Olha para mim aqui, todo mundo, olha só. Vou dar o primeiro. Qual que é o primeiro exemplo? É o F de G de X? É o F. Não, GOF. É o GOF. Ele, na letra A, ele pede o GOF. G bola F de X. O que é o GOF? O que é o G bola F de X? É o G de F de X. Nesse caso, olha para mim rapidão aqui, ó, que eu vou fazer a letra A e depois vocês vão fazer sozinhos a letra B. E aí eu vou passar mais uma. Nesse caso aqui, você pode ver que eu não quero número. Eu quero a fórmula, a parte literal. Nesse caso, você vai começar de fora para dentro. Como assim eu vou começar de fora para dentro? Você vai vir aqui e vai copiar qual é a fórmula de fora. Gente, siga o modelo. Então preste atenção no que eu vou falar para vocês. Você vai copiar a fórmula de fora. Qual é a fórmula de fora?
É o G. Então, vou escrever aqui, ó. G de x é igual a x ao quadrado mais 5. Tudo bem? E aí você faz o quê? De um lado, você troca a relação. Do outro, você coloca o resultado. Não entendi. Ó, G de quem? F de x, ó. Eu troquei desse lado de cá. Desse lado de cá, você troca a fórmula. Do outro lado, você já coloca quem é o f de x no lugar do x. Então vai ficar assim, ó. Tá vendo que eu troquei o x por quem? F de x. Lá do outro lado, eu vou trocar o x pelo f de x. Só que em vez de você colocar o f de x, eu já coloco quem é o f de x. Então vai ficar quem? Vai ficar 4x elevado ao quadrado mais 5. E aí? Agora é só arrumar. O nosso g de f de x vai ser igual... Cuidado aqui, ó. 16x ao quadrado mais 5. Foi? Então faz a B, vai. A B é o contrário. A letra B é o contrário. A letra B, ele quer o GOF, agora é o FOG. F bola G de X. Bora, vai. Rapidão. Bom, olha só, f bola g de x. Primeira coisa, copia de fora. F de x é igual a 4x. E aí você vai fazer o quê? F, abre parênteses, g de x. Só que lá do outro lado, você já coloca quem é o g de x. Então vai ficar 4 vezes x ao quadrado mais 5. Então, o nosso f de g de x vai ser igual a 4x ao quadrado mais 20. Beleza? Bom, gente, pega a apostila de vocês rapidão aí, ó. Antes de ir para o segundo caso, eu quero que vocês façam página 30, 29, é 30, né? Página 30, eu quero as questões 1 e 2. Página 30, questões 1 e 2, tem mais uma. E a 4. Eu quero 1, 2 e 4, bora. Um, 2 e 4. Professor, me ajuda aqui. Eu sempre confundo. Eu queria montar um gráfico para ver se ela é injetora ou não. Qual? Essa daqui. Só que uma dúvida que eu sempre tenho, não só nessa questão. Vamos supor, eu tô fazendo f de x igual a menos 1. Aí vamos supor, se eu jogar... Posso te dar uma sugestão antes? Não faz isso. Faço o quê? Volta para a função original, que é isso aqui que a gente vai fazer no terceiro caso. Tenta achar quem é a função original. Nunca trabalhe com variação aqui dentro. Isso que eu ia perguntar, sabe por quê? Porque eu confundo. Tipo assim, se jogar o x... Então, eu faria o dois. seguinte. Se Eu jogar- chamaria aqui o x, eu trocaria ele por x mais 1. Só que se eu trocar de um lado, eu troco do outro. Por que eu vou trocar por x mais 1? Aí mata. Aí já resolve o seu problema. Mas agora vamos supor, se eu tivesse que usar isso daqui, f de x menos 1. Certo. Aí vamos supor, eu vou jogar, se o x for 3, Você vai achar o f de 2. e aqui eu coloco o quê? O 3. Dois ou três? O 3. É o quem você está substituindo o x. Ô, Marquinhos, Oi, aí, desculpa. tipo, quando eu tenho duas variáveis, eu vou substituir uma função em qual das variáveis? Você vai a sua função em qual variável? Então,
F, de x. Só que então tem é f de função de x. x. A gente sua tem variável. x em cima e embaixo. Você vai substituir nas duas. A mesma função nas duas. Uhum. Larga de preguiça, vai ficar grande. Aham. 1, 2 e 4, bora. Tô fazendo errado. Por quê? Não sei, mas eu sei. Primeira coisa, você vai calcular o f de A. Quem que é o f de A? Não, f de 1, né? Mais duas. Aí você vai calcular, vai trocar no lugar lá dentro. Sim, fica... Vai ficar f de A mais 2. vezes A mais 2. Mais 2 igual Aí fica A vezes... igual a 1. Sim, aí fica A vezes... Vai virar A um... que dá A ao quadrado mais 2A mais 2. É. Não, A ao quadrado mais 2A mais 2, não? Mais 2 não. Vai. É igual a 1, tá certo? Igual a 1. É igual a 1. Ah, então é isso. Então é verdadeiro que você é uma reta. Sim. Uma reta é injetora. Na verdade, ela é bijetora, então ela é injetora. É. Ah, tá. Professor, então são poucas funções que não são sobrejetoras, né? Na verdade, são poucas funções que são. Sobrejetoras? Se olhar Reta é sobrejetora. só Aquelas duas exponenciais, sobrejetora. duas exponenciais. Não, não é duas exponenciais, que faz assim. Um vai aqui, um vai aqui. É sobrejetora. Não, aquela é de x ao cubo. Tá. Só. A logarítmica também. Só. Não é muita, não. Na verdade, são bem poucas. Bom, galera, olha só. A número 1, a gente faz o seguinte, ó. Na número 1, a gente fala que ele fala para nós que f de x é igual a x. Não, é a x mais 2, tá. E ele quer saber o valor do A para que f do f de 1 seja igual a 1. Primeira coisa, você vai calcular quem é o f de 1. Primeira coisa, você vai calcular quem é o f de 1. Aqui no cantinho, ó, vamos calcular que o f de 1 vai ser A vezes 1 mais 2. O f de 1 vai ser igual a A mais 2. E agora a gente vai substituir. O que a gente vai substituir? O f de 1. Então vai ficar f de A mais 2 é igual a 1. Vamos substituir novamente. Vai ficar A vezes A mais 2 é igual a 1. Chuveirinho ficou A ao quadrado mais 2A mais 2 menos 1 igual a 0. Logo, você vai ter A ao quadrado mais 2A mais 1 é igual a 0. Você pode ver que formou um quadrado perfeito. Você consegue ver que aquilo... Dá para fazer Bhaskara. Mas você consegue ver que aquilo ali é um quadrado perfeito? A ao quadrado mais 2A mais 1? Então, o que a gente vai escrever? A mais 1 ao quadrado é igual a 0. Logo, o A é menos 1. Foi? Beleza. Na número 2, gente, a número 2 é mais feia do que difícil. Na verdade, ela é uma questão bem facinha. Basta você olhar os gráficos. Essa questão aí, ó, é só de olhar gráfico, não tem muito o que fazer. Então, na questão número 2, vocês vão... Quem não conseguir olhar o gráfico certinho, me chama que eu vou te mostrar junto com vocês. Ó, o que ele quer nessa número 2? Na número 2, ele quer o G de F de 1. Ele me deu um nome. Qual que é o nome disso aqui? É A, B, como que é? A, né? O A é igual a G de F de 1 menos G de F de menos 1. Como que você resolve esse tipo de questão? De dentro para fora. Olhando aí no gráfico, todo mundo consegue achar o F de 1 para mim? Quanto que é o F de 1? F é a tortinha ou é a retinha? A retinha. Quanto que é o F de 1? 1, todo mundo? Então eu vou substituir. Quem é o G de 1 agora? Vai.
Ó, para você enxergar o f de 1, você pega o x, 1, leva lá no gráfico, bateu no gráfico, olha pro resultado. Acharam? Então, por exemplo, você vai pegar um gráfico, você vai pegar um tal x, eu quero o f de 1. Você vai pegar o f de 1, ou melhor, o g de 1. Acha, o 1 é o x. Acha o 1 no x. Achou? Gráfico G, tá para cima ou tá para baixo? Para baixo. Vai lá, bateu no gráfico e olha quanto que dá no y o resultado. Então, g de 1 é igual a menos 1. Foi? Menos g de... Quanto dá, Júlia? O f de menos 1. Vai lá. Acha o menos 1. Bate no gráfico reto. É 1? F de menos... Não, o F é o retinho. O F de... Hã? O F de menos 1 é menos 1. Consegue... Ó. Foi? E aí, então, o F de menos 1 vale menos 1. E o G de menos 1? Quanto vale o G de menos 1? O G de menos 1, lá em cima, ó, vale 1. Então, isso aqui vai dar 1 menos 1. Então, o valor do A vai ser igual a quanto? Menos 2. Só que ele não quer o valor do A. Ele quer o F de quem? Mavi. Ele quer o F de A. É mais 2 ou mais 1? Mais 1. O F de A mais 1. Esse povo que não lê enunciado, sabe? Mas eles colocam no... Lógico que... Sabe que vai ter um besta que vai cair. Eu sempre sou esse besta. Sempre que eu nunca leio enunciado, né? Então, ó, quem vai ser o F de A mais 1? O F de A mais 1 vai trocar o A por menos 2, então vai ficar F de menos 2 mais 1, vai ser o F de menos 1, que dá menos 1. Foi? Beleza, gente. Essas duas, Laurinha, tudo bem? Júlia? Agora, para fechar essa primeira parte de função composta, vamos fazer uma questãozinha da FUVEST, que a Juju ficou com uma preguiça, ela nem terminou minha questão, né? Ela fica muito bonita essa questão, ela só é feia. Ela corta tudo. Cortou tudinho? Cortou tudo? Fica massa, né? Ela só fica... Você dá uma preguiça no começo, e depois você começa... Eu comecei a ver um monte de número igual, falei só, se quiser pra cima, se quiser pra baixo, você vai embora. Não, quando você monta, fica grandona. Aí você fala, Aí depois começa a cortar, dá até um orgulho, assim, nossa senhora, onde que eu tô? Ó, gente, questão número 4. Ele fala assim, ó. A questão número 4, ele fala que f de x é igual a 2x mais 1 sobre... Cadê? X menos 2. 2x mais 1 sobre x menos 2. E ele quer saber quem é a nossa função g. Quem é a função g de x? F do f de x. O que significa isso? Que dentro do x, você vai colocar tudo aquilo de novo. Então, vamos parar de preguiça e bora lá, vai. Então, quem vai ser a nossa função g de x? No lugar do x, você vai colocar isso novamente. Isso é o f do f. No lugar do x, você põe tudo novamente. Então, vai ficar assim, ó. 2 vezes, abre parênteses, 2x mais 1 sobre x menos 2. Fecha. Aí tem cuidado que vai ter um mais 1 aqui, ó. Eu só substituir em cima. Vou substituir embaixo. Dividido por... Embaixo, no lugar do x, eu vou novamente colocar isso. 2x mais 1 sobre x menos 2.
menos 2 aqui do lado. Agora é só arrumar. Como que arrumou isso, Denilson? Primeira coisa, chuveirinho. Não dá. Dá à vontade, mas não pode. Então, olha só. Então, arrumando ali em cima, você vai ficar com isso, ó. G de x vai ser igual a 4x mais 2 sobre x menos 2 mais 1. Embaixo, aqui não tem ninguém embaixo, vale 1. Já dá para tirar o MMC. Qual é o MMC entre esse cara e 1? É esse cara, x menos 2. O que você faz com o MMC? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ao dividir por x menos 2, dá 1 vezes, vai ficar 2x mais 1. Ao dividir por 1, vai ficar ele mesmo, vezes menos 2, vai ficar menos 2 vezes x menos 2. Até aí, beleza? Ok. Aqui em cima, também dá para tirar o MMC. Então, ó, tirando o MMC lá de cima, g de x vai ser igual... Tirando o MMC lá de cima, o MMC de cima também ficou x menos 2. Beleza? Divide e multiplica, ficou 4x mais 2 mais x menos 2 embaixo. X menos 2 é o denominador. Ficou 2x mais 1 menos 2x mais 4. Aí, ô Denilson, sabe qual que é agora a parte? A única parte que vocês gostam da matemática. Sair cortando tudo. Vamos lá. Começa cortando esse cara com esse, que é o denominador. Lá em cima, o que dá para cortar? O 2 com 2. E aqui embaixo? Então, sobrou o que em cima? Em cima sobrou 5x. E embaixo? Dá até um orgulho. Olha só, g de x é igual a x. Ah, não. Cara, quando você faz uma questão dessa numa prova de vestibular e ela começa a dar tudo certo, assim, cortando, você fala, eu acertei. Você sai de lá com o té e fala assim, eu sou bom. Prof, eu não estava olhando como o senhor fez. Por que o a mais 1 ao quadrado sumiu com o a? Porque é como se estivesse tirando a raiz quadrada. Eu posso tirar? Pode. Qual que é a raiz de zero? Zero. Aí fica a mais 1 igual a zero, o valor do a menos 1. Foi? Segundo caso, volta lá, vamos lá para o segundo caso de função composta. O segundo caso, ó, no primeiro caso, olha para mim rapidinho aqui, ó. No primeiro caso, eu te dava as funções e perguntava uma composição. No segundo caso, vai ser o contrário. Eu vou te dar uma função inicial e vou te dar uma composição. E aí, como que eu faço para voltar para outra inicial? Não sei se vocês conseguiram entender o que eu falei. Ó, eu vou te dar uma função inicial, vou te dar uma função final e vou pedir a outra inicial. Por exemplo, nesse segundo caso que eu coloquei aí na apostila, qual foi a função inicial que eu te dei? Qual foi a função inicial no segundo caso aí? F de x? Qual é o f de x? Ó, segundo caso, quem vai ser o nosso f de x? 4x menos 2. E aí ele não me dá o g de x. Ele me dá o f de g de x. Que é 3x menos 5. E agora? O f de x está pronto. Agora escreve a letra B. G de x. Como eu faria para achar? Alguém tem alguma sugestão? Eu te dei o f. Eu quero g. É só fazer natural.
Como assim natural? Como que eu tenho o f de g de x? Como eu faço para aparecer f de g de x? É só trocar por g de x. Então troca por g de x. Vai ficar quem? Pode escrever, vai. Vai ficar f de quem? G de x é igual a quem? 4 vezes g de x menos 2. É porque eu não sei quem é o g de x. Então eu não posso substituir. Mas eu sei quem é o f de g de x. Quem é o f de g de x? Ó, o f de g de x é o 3x menos 5 é igual a 4 vezes g de x menos 2. Agora é só isolar o g de x. Ficaria 3x menos 5 mais 2 é igual a 4 vezes g de x. Ficou 3x menos 3 é igual a 4g de x. Foi? Quem é o g de x, Denilson? 3x menos 3 dividido por 4. Na verdade, nessa questão é só você fazer naturalmente. É só você seguir o instinto. Ela vai dar certo. Foi? Até aí, beleza? Ó, vamos lá. 5 minutinhos só para vocês irem no banheiro tomar uma água. E aí, 5 minutinhos rapidão mesmo, porque a gente vai tocar direto. E aí, a gente já volta para fazer a parte de função composta, o último caso, e função inversa. Então vai lá no banheiro, pega um café e já volta 5 minutinhos só para vocês irem no banheiro, senão daqui a pouco vocês não estão aguentando mais. Vai. Vai, Denilson. 5 minutos. Bom, galera, retornando. Entendeu o que eu falei? Calma. Ó. Gente, vamos lá. Todo mundo aqui comigo? Então, ó, voltando para função composta. Duda, aquela pergunta que você me fez, esse terceiro caso aqui vai te ajudar bastante em função composta. Bom, esse tipo de questão é um tipo de função composta implícito. Não vai estar falando no enunciado que é função composta, mas ele se torna a ideia de uma composição de funções. Como assim? Olha aqui para mim, ó. Se eu colocar para você, é o terceiro caso isso aqui, ó. Terceiro caso de função composta. F de 4x menos 2 é igual a 3x menos 7. Isso daqui, primeira coisa, não é a função original. Você pode ver que isso aqui é uma composição de função. Por quê? É uma composição de função que no lugar do x, ele substituiu no lugar do x por 4x menos 2. Então, nesse tipo de questão, existem dois tipos de questões que envolvem esse estilo. Primeiro, quando for numérico. Quando for numérico, por exemplo, quando ele perguntar para você qual é o f de 6, como eu faria para calcular o f de 6? Eu posso trocar o x por 6? Não, por quê? Porque se eu trocar o x por 6, eu vou encontrar 4 vezes 6, 24, menos 2, 22. Então, nesse tipo de questão, em que ele pede uma função composta numérica, a primeira coisa que você vai ter que observar é achar o valor do x para que, quando você substituir, ali dentro de 6. Então, nesse tipo de questão, o jeito mais fácil é você vir aqui do lado, ó. Pegar o que está dentro nós chamamos de argumento da função, isso aqui tá? Dentro do argumento da função, que é 4x menos 2, iguala ele a quanto você quer. Eu quero que dê 6. Então, fica 4x menos 2 é igual a 6. Mas o exercício vai falar de 6? Eu quero f de 6. Sim. Então, aqui vai igualar a 6. Sim, mas tipo, isso é o exercício que vai dar. Ele vai te pedir, tá? Então, vai ficar 4x é igual a 8. Então, para encontrar o valor do f de 6,
não tenho que substituir o x por 6. Eu tenho que substituir o meu x por quanto? Por 2. Então vai ficar assim, ó. O f de 4 vezes 2 menos 2 seria 3 vezes 2 menos 7. Então, quem seria o f de 6? O f de 6 vai dar menos 1. E se eu perguntasse para você, mais uma, só para ver se vocês entenderam, vai. Se eu perguntasse para vocês o f de 10, como você faria para calcular o f de 10? Você vai igualar, olha lá, Juju, ó, você vai igualar, como eu quero o f de 10, você vai igualar o que está dentro do parênteses a 10. Então vai ficar 4x menos 2 é igual a 10. 4x é igual a 12. X é igual a 3. Então o que significa isso? Que para achar o f de 10, eu não devo substituir o x por 10. Eu tenho que substituir o meu x por 3. Então, vamos lá. Substituindo o meu x por 3 vai ficar 4 vezes 3 menos 2 é igual a 3 vezes 3 menos 7. Então, o f de 10 vai ser igual a 9 menos 7 vai dar 2. Entenderam como se faz para achar esse tipo de função composta que vai estar implícito a ideia da função composta, mas com número? Agora, Duda, você me perguntou aquela hora como se faz para voltar. Como que eu faria para achar a função original disso? Porque eu te dei a função de f de 4x menos 2 é igual a 3x menos 7. Qual que é o problema de você igualar x? É que o x que você está igualando é diferente desse x que você está tendo ali. No meu caso, eu não fui alfabetizado. Eu não sei fazer, por exemplo, x maiúsculo e x minúsculo. Eu sei fazer x. Tá? Então eu não sei fazer maiúsculo e minúsculo. Tem professor que faz xão, x. Não, o meu é x. Então eu sempre igualo a outra letra. Porque se você igualar a x, o x que você está igualando não pode ser o mesmo x dali de dentro. Você tem uma letra. Qualquer letra, tipo assim, ó. Eu vou pegar esse 4x menos 2 aqui, ó, e vou igualar a qualquer outra letra. 4x menos 2 igual a n, por exemplo. Vai ser o meu x. É o seu x. Porque aí você consegue diferenciar as letras. E aí você vai isolar o x. O x vai ser igual a m mais 2 dividido por 4. Agora você substitui aqui. Só que na hora de você montar, você não vai encontrar o f de x, você vai encontrar o f de m, que no final é a mesma coisa. Então, quando você quiser voltar, no caso, por exemplo, se eu perguntasse para você, que nem aquela questão, qual o gráfico de f de x? Para você achar o gráfico de f de x, por exemplo, você teria que achar quem é a função original. Para achar quem é a função original, você iguala a uma outra letra, certo? Por quê? Porque eu não sei se você percebeu, mas eu peguei o x, eu diminuí 2, multipliquei por 4, diminuí 2. Quando você iguala a outra letra e isola o x, involuntariamente você acabou de fazer as operações contrárias. Por quê? Você não diminuiu 2? O que você passou? Somando 2. Você não multiplicou por 4? O que você fez? Você acabou fazendo todas as operações contrárias àquelas que você havia feito. Por isso que quando você tem esse tipo de questão e você precisa voltar para uma função original, você iguala a letra, isola os x e substitui nos dois lados. Mas é que assim, nesse caso que ele tem uma função que mexeu ali no x e ele é igual a uma outra função. Aí essa outra função também vai fazer parte do gráfico? Vai. Na verdade, você vai voltar isso aqui também. Tipo, ó, se eu perguntasse o gráfico, você não vai fazer o gráfico disso aqui. Você vai voltar essa função para uma original e vai fazer o gráfico dessa função original. Para você fazer o gráfico dessa função, você faria assim, ó. 4 vezes, quem é o x? M mais 2 sobre 4 menos 2. Isso é igual a 3 vezes
m mais 2 sobre 4 menos 7. Ah lá, como você fez todas as operações contrárias, se aqui você multiplicou por 4, aqui você dividiu por 4. Se aqui você diminuiu 2, aqui você somou 2, tudo cortou. Você vai encontrar essa função. F de m é igual a 3m mais 6 sobre 4 menos 7. Dando uma arrumadinha ali, Juju, o f de m vai ser 3m menos 28 menos 22 dividido por 4. Essa é a nossa função. Esse é o f de x. Então você não vai trabalhar com essa função, você vai trabalhar com aquela. Aí, tipo assim, sempre que for tipo, fazer o gráfico ou reduzir para a função original, tem que ser sempre só a letra aqui. Aí, mas eu quero o f de x. Então se eu trocar agora de novo, x vai ser igual a 3x menos 22 sobre 4. Então sempre que você precisar voltar à função original, sempre você iguala uma letra e substitui, acha o valor do x, substitui dos dois lados. Foi? Gente, beleza esse tipo de função? Todo mundo? Por que ele ficou mais 6 e mais 2? É só... É porque multiplicou por 3, ó. Porque não é 3x, aí ficou 3 vezes. Aí aqui, ó. Ah, tá. Deixa eu ver. Foi? Galera, dúvida disso aqui? Acabamos a função composta. Vamos agora para fechar o conteúdo. Falta a função inversa. Antes de explicar o conceito matemático, vamos para a ideia intuitiva? Então vamos lá, ó. Olha para mim todo mundo aqui. Depois eu dou um tempinho, vocês anotam bonitinho, mas ó, eu preciso que você, igual eu fiz a função composta, te dei a ideia, ficou mais claro você visualizar o que tinha que fazer. Na função inversa, também, você vai ter que visualizar isso. Então, primeiro, o que acontece? Você tem lá um conjunto A e você tem um conjunto B. O que você faz na função f? A função f, ela liga um ponto do A para um ponto do B. Isso é a função f. É como se você, vamos pensar no negócio da numeração do tênis. Tamanho do meu pé, número do meu tênis. O que seria a função inversa? O número do tênis volta para o tamanho do meu pé. A função inversa é a ideia da volta do que você fez. Então, ó, se você pegar aqui, por exemplo, a função vai de A para B. A função inversa, ela vem de B para A. Isso é a função inversa. A função inversa, ela vai a função original, ela vai de A para B. A função inversa, ela volta de B para A. Alguns conceitos têm que ser importantes. Então, ó, eu coloquei três linhas aí para vocês anotarem. Primeiro aí, lá embaixo, lá, ó, função inversa, dicas do Marquinhos. Primeiro, vamos lá, primeira dica. Anota aí, vai. Só admite função inversa se e somente se a função for bijetora. Só admite função inversa se e somente se a função for bijetora. Somente funções bijetoras admitem função inversa. Somente funções bijetoras admitem função inversa. Só admite função inversa se e somente se a função for bijetora. Com a prática, quase não. Primeiro, na verdade, você pode tornar uma função que não é bijetora em bijetora. Prof, bijetora é sempre para um valor único. Na verdade, para ser função, para cada um valor tem outro. Isso é definição de função. Para ser bijetora, tem que ter um único. Tem que ter um único. A correspondência tem que ser única. Não só. Não só. Tá? Então, ó, Duda, na verdade, por exemplo, você concorda comigo que a função do segundo grau não é bijetora? Não. Mas se eu pegar só um pedacinho do gráfico, ela se torna bijetora. Então, Se você colocar a partir do vértice. a partir do vértice para cima, ela se torna. Então, eu posso, em vez de fazer de reais para reais, eu posso pegar a partir do vértice até o infinito, e aí você ignora um pedaço, você só pega um pedaço do gráfico. E aí ela se torna bijetora. Mas então qualquer função pode ser bijetora. Qualquer função pode ser bijetora, qualquer pedaço de
são poucas funções inteiras que são bijetoras. Por exemplo, a reta. Qualquer reta sempre será bijetora. Qualquer reta, sempre, qualquer função do primeiro grau, gente, ó. Isso aí, vira e mexe, aparecem por questões de 1, 2, 3, ou aquelas verdadeira e falsa, sei lá. A reta, qualquer função do primeiro grau, sempre será função bijetora. Qualquer função do primeiro grau é bijetora. Então, se qualquer função do primeiro grau é bijetora, qualquer função do primeiro grau é injetora, é sobrejetora, e aí ela se torna bijetora. Qualquer função do primeiro grau, ela admite a inversa. Tudo bem? Beleza até aí? Agora, olha pra mim aqui rapidinho. Começou a dica mais importante da aula. Olha pra mim aqui, ó. Segunda dica do Marquinhos pra vocês. Olha pra mim. Se eu chamar esse cara aqui de A e esse cara aqui de B, o que você pode afirmar? Como eu estou aplicando a função f, você concorda comigo? Olha pra mim aqui rapidão, ó. Que o f de A vai resultar no B? Você consegue visualizar? Essa é a definição da função. Se você aplicar a função no A, resulta no B. Então a função de A é igual a B. Isso é claro para vocês? Isso é, mas isso já sabia. Ok. Agora faz o contrário da função inversa. A função inversa de quem? De B é igual a A. Aí isso implica que a função inversa de B é igual a A. Então, por exemplo, se eu te der um f de 2 igual a 5, o que significa isso? F de 2 igual a 5. Se eu for olhar pela função inversa, a função inversa de 5 é igual a 2. Na verdade, gente, a dica é o seguinte, você não trabalha com função inversa. É só trocar a posição, você vira para o trabalho original. Então, por exemplo, se eu falar para você assim, ó, f de, sei lá, b é igual a 7. Você não vai trabalhar com isso porque geralmente você não vai ter a função inversa. Pronto, aí resolve. Aí você faz o quê? Você volta para cá. Voltando para cá, ficaria como? F de 7 é igual a quem? A B. Então você não vai trabalhar aqui. Você vai trabalhar desse lado de cá. Anota aí no... Tá. É a segunda. A primeira é para ser bijetora. Mas tudo bem. Eu falei, tipo, na nova não daria pra fazer isso. Tá. Mas ele pediu o valor que ele queria na inversa. Então vamos lá. Anota aí pra mim, vai. Anota aí na segunda. Pode continuar na segunda dica aí mesmo. Quando se quiser a função inversa de um número. Pode ser segunda mesmo. É que você botou primeiro lá em cima, então já anota na segunda. Quando se quiser a função inversa de um número. Quando se quiser a função inversa de um número, pegue a função original e iguale a esse número. Quando quiser a função inversa de um número, pegue a função original e iguale a esse número. Não entendi? Olha aí pra mim, ó. Exemplos, lá na outra coluna. Qual foi a função que ele me deu no exemplo? F de x é igual a quem? 3x menos 2. Ok. Eu te dei a função inversa? Não. Eu te dei o quê? A função original. Como eu faria, então, para calcular o f da inversa de quanto? De 2. E aí, Ju, como você faria para calcular, sem calcular a função inversa? Como eu faria para calcular a função inversa de 2? Acabou. Mas por que isso funciona? Por que isso funciona? Eu vou te explicar isso no final. Olha só. A função inversa de 2 é a mesma coisa que a função original igualada a 2. Por que isso funciona? Porque, vou pensar em entrada e saída. A entrada, o x da original, resulta no y. O y é a entrada que resulta no x. Então eles trocam de posição, por isso que funciona.
funciona. Então, resolvendo isso aqui, ó, você não vai resolver com esse, você vai resolver com esse. Então, vai ficar assim, ó, 3x menos 2 é igual a 2, 3x é igual a 4, o x vale 4 terços. O que significa isso, galera? Olha para mim agora que a conclusão é a mais importante para você entender. Que o f de 4 terços é igual a 2. Ó, porque o x, se o x for 4 terços, o resultado vale 2. Mas olhando pela inversa, como ficaria olhando isso pela inversa? Por isso que funciona. Então isso, olhando pela inversa, lógico, você não precisa escrever isso. Mas é só para você entender que a função inversa de 2 é igual a 4 terços. É como se você olhasse assim, ó. Aqui, a função original de 4 terços resulta no 2. Logo, a função inversa do 2, por isso você pode trocar de posição no 2. Entenderam como se faz isso? Toda questão que ele quiser função inversa de número, você só troca a posição dele. Então vai lá, faz a 7 e a 9 para mim, vai. A número 7 e a número 9, vai. Não. Uhum. Cadê aquela questão que você me perguntou? A quantidade, você entendeu o que eu falei? Isso aqui na função f. Ele me deu esse aqui, não, esse aqui é na função. Cadê a função? É b elevado a x? Ele fala que é crescente, depois. B maior que 1, b maior que 0. Então é a função crescente. Então essa daqui não é a função original. É verdade. A b maior que 0, não maior que 1. Tanto faz a ordem. Então, como eu conheço esse ponto aqui, eu usaria isso aqui. Para f. Eu colocaria que o f de 3 é igual a 27 sobre 125. Aí, se eu assumir esse aqui para f, isso aqui é da inversa. Qual que é o outro ponto, então? Se o f da inversa de 9 sobre 25 é igual a k, aí você faz assim. Você não precisa achar a inversa. Eu acho que não, ela vai cortar, porque tudo é potência aí. Ó, na número 7. Na número 7, ele fala que, que a função original, f de x, é 2x mais 3 sobre 3. Então, a minha função original é 2x mais 3 sobre 3. E ele pede a função inversa de 7. A função inversa de 7. Só que, como eu falei para vocês, quando eu quero saber a função inversa de um número, eu não faço conta na função inversa. Eu sempre faço a conta na função original. E como faria essa conta na função original? Pegaria a função original e igualaria a quem? 7. Então vai ficar quem? 2x mais 3 sobre 3 é igual a quem? 7. Passei multiplicando. Ficou quem? 2x mais 3 é igual a 21. 2x é igual a 18. Qual o valor do x? 9. Foi? Na mesmo raciocínio, a número 9, vai. Como ficaria a número 9? Qual que é a função do número 9? F de x é igual a 5 sobre 2 menos x. 5 sobre 2 Menos x. menos x. Não. 5 sobre 2 menos x. Ah, 5 sobre 2 menos x. E ele quer o f de quem? De menos 2. Não, f inversa de menos 2. O que é isso?
é a função original igualada a menos 2. Então vai ficar quem? 5 sobre 2 menos x é igual a menos 2. Passei multiplicando, ficou 5 é igual a menos 4 mais 2x. Letra para um lado, número para o outro, ficou 2x é igual a 9. Qual é o valor do x? 9 sobre 2. Entenderam esse tipo de questão? Todo mundo de? Galera, volta lá para as dicas. Eu tenho 2 dicas já. Terceira dica, isso também vira e mexe aparece em prova de somatória. Olha para mim aqui, ó. Lembra o negócio de domínio e imagem? Isso é o domínio, isso é a imagem. Lembra da aula passada? Esse cara aqui, a entrada é o domínio, a saída é a imagem. Então escreve do jeito que eu vou falar para vocês, ó. Escreva do jeito que eu vou falar para vocês. Qualquer coisa depois eu traduzo. O domínio de f, a terceira dica. O domínio de f é a imagem de f a menos 1. O domínio da função original é igual à imagem da função inversa. E vice-versa. Ó, o domínio da função original é a imagem da função inversa. A entrada da função original é a saída da função inversa. E vice-versa. Porque olha pra mim aqui, ó. Isso aqui depois eu vou ter que usar essa informação. Olha pra mim aqui, ó. A última coisa da aula de hoje vai ser essa informação. A entrada da original é a saída da minha função inversa. E a saída da minha função original? A imagem da função original, você concorda comigo que a imagem da função original é o domínio da inversa? Então grava isso. A imagem de uma função é o domínio de sua inversa. Se quiser até anotar isso daí, depois eu vou precisar dessa informação. A imagem de uma função é o domínio da sua inversa. A imagem de uma função é o domínio da sua inversa. Bom, agora, para encerrar função inversa, como que nós faríamos para achar qual é a função inversa? Eu te ensinei aqui com essas dicas, calcular a função inversa com número. Agora, como eu faria para achar qual a fórmula da função inversa? Por exemplo, você vai ter a fórmula da ida. Como eu faria para achar a fórmula da volta? Eu vou fazer com vocês 4 passos, que aí assim, é como eu falei, essa aula é siga o modelo. Para toda vez que ele pedir para você, ache a fórmula da função inversa, você vai seguir esses 4 passos. Não tem erro. Você vai seguir bonitinho os 4 passos, não tem erro. Então vamos lá. Qual foi o exemplo que eu dei? F de x. É o primeiro, o mais simples por enquanto. Vai. F de x É igual a 3x menos 2. f de x é igual a 3x menos 2. Vamos lá. Acharam lá em cima passos para achar a inversa? Deixei 4 passos. Primeiro passo, lá em cima. Trocar f de x por y. Mas capaz que ele não quer A a imagem. imagem? É, Tá. É a inversa. Para a imagem e para a inversa vão ser os mesmos passos. Pode deixar como imagem ou como inversa, tanto faz, vai ser o mesmo passo. Primeiro passo, trocar f de x por y. É que para encontrar a imagem, você vai ter que achar a inversa. Então, tipo, primeiro vem a inversa e depois vem a imagem, mas é a mesma sequência. Calma. Então, primeiro passo. Trocar o f de x por y. Então, no lugar do f de x, você vai colocar y. Y é igual a 3x menos 2. Ok? Segundo passo. Trocar o x pelo y. Trocar de posição o x pelo y. Simplesmente você vai trocar de posição o x e o y. Então vai ficar quem? 3x é igual a quem? Y menos 2. Certo? Terceiro passo. Isolar o y.
Vamos isolar o y aqui? Olha para mim aqui. 3x mais 2 é igual a y. Opa. Não, eu troquei, né? Troquei. Não, o que eu fiz? Eu fiz cagada. Vai ficar assim, ó. X, eu tô vendo que eu fiz é igual a 3y menos 2. Isola o y. Então vai ficar quem? X mais 2 é igual a 3y. Y vai ser igual a x mais 2 sobre 3. No terceiro passo, você encontrou a inversa. Isso aqui, ó, é a sua função inversa. Ó. A função inversa de x é igual a x mais 2 dividido por 3. Isso é a função inversa. Tudo bem? Tá, isso é a função inversa. Beleza, nem tudo na vida é fácil. Vai lá na próxima página, tem um outro exemplo de imagem, só que ele me pediu a imagem. Antes de explicar a imagem para vocês, na outra página. Ah não, desculpa, tem pergunta ali mesmo, próximo exemplo. Antes de explicar a imagem, acha a função inversa dessa para mim, vai. Como você faria para achar qual a função inversa de f de x é igual a x mais 2 sobre 3x menos 2. Vai. Acha a função inversa disso aqui. E depois eu vou te explicar a imagem. Por enquanto, vamos só ficar na função inversa. Eu quero... Nesse caso, troca os 2x. Onde tiver x por y. Essa é um pouquinho mais complexa para você isolar o y. Qual? O exemplo que eu dei. Esse segundo aí. Depois você vai ter que juntar o que é y com o que é y para depois você passar dividindo. Deu? Por que não? Vamos lá, vamos seguir os mesmos passos. Vai lá, primeiro passo, f de x, você vai chamar de quem? Vai ficar y igual a x mais 2 sobre 3x menos 2. Segundo passo, trocar de posição. Então vai ficar quem? X é igual a y mais 2 sobre... Todo mundo chegou empolgado e parou aqui. E agora, o que eu faço? Passo multiplicando. Tudo. Então vai ficar quem? 3xy menos 2x é igual a y mais 2. Ô Denilson, o que é o terceiro passo? Então, tudo que é y para um lado, tudo que não é y para o outro. Então, vai ficar assim, ó. 3xy menos y é igual a 2x mais 2. Tudo que é y está do lado de cá, tudo que não é y está do lado de lá. Qual é o fator comum que tem ali na parte do lado esquerdo? Y. Colocando o y em evidência, ficou quem? 3x menos 1 é igual a 2x mais 2. Eu tenho que isolar o y. O que eu faço para isolar o y? Faço dividir. Então, quem vai ser a nossa função inversa? Y é igual a 2x mais 2 sobre 3x menos 1. Isso seria a nossa função inversa de x. Foi? Entenderam como faz para achar a função inversa? Sim. Todo mundo? Beleza. Só que, como eu faço para achar a imagem de função? Que é o quarto passo. Vai lá, quarto passo, para encontrar a imagem. Quarto passo.
Para encontrar a imagem, basta achar o domínio da inversa. Quarto passo. Para encontrar a imagem, basta achar o domínio da função inversa. Aí, quando você escrever domínio, puxa uma setinha em cima do domínio. Escreva restrição. Olha para mim aqui, ó. É o domínio da inversa. Nessa função aqui, como ela é nesse primeiro exemplo, olha para mim rapidinho aqui, todo mundo, ó. Como essa função aqui ela é do primeiro grau, o domínio dela o domínio e a imagem são reais, porque ela é bijetora. Não tem restrição. Nesse caso aqui, ela tem restrição. Então, para você achar a imagem, presta atenção aqui, ó. A imagem de f de x é igual ao domínio da função inversa de x. E quando você vai olhar domínio, sempre você olha restrição. Qual é a restrição que existe nesse caso? Que denominador não pode ser o quê? Zero. Quem é o denominador aqui? Nesse caso, o denominador é 3x menos 1 tem que ser diferente de zero. Logo, o x tem que ser diferente de 1/3. Então, olha para mim aqui rapidinho. Olha para mim rapidinho aqui. Qual é o domínio da função inversa? O domínio da função inversa seria todos os números reais menos o 1/3, porque ele não pode ser 1/3. E qual é a imagem da função original? A mesma coisa. Por que, Juju? Aqui, ó. Porque o domínio daqui seria a imagem dessa. Por isso que você pode fazer. Você não tem como calcular imagem. Você calcula domínio. Então, quando eu pedir para você qual é a imagem de uma função f, quando eu pedir para você qual é a imagem de uma função f, você não sabe, pensa assim, ó, você não sabe calcular imagem. Você sabe calcular domínio. Então eu calculo a função inversa, calculo o domínio dela, que aí eu já acho a imagem voluntariamente. Foi? Calma, já foi tanta informaçãozinha assim que já estão surtando. Tem só mais uma. Tem só mais uma. Eu juro para vocês, é a última informação e aí a gente faz mais um exercício e fecha a conta. Galera, olha para mim aqui. Alguém sabe como é o formato, o desenho do gráfico de uma exponencial? Como que é o desenho? É aquele que faz assim. E qual é o gráfico de uma logarítmica? Eu vou fazer os dois aqui para vocês. Olha que legal. Ó, eu vou fazer o gráfico de uma função exponencial e vou fazer o gráfico de uma função logarítmica. Esse gráfico aqui é o gráfico de uma função exponencial, ó. Esse gráfico aqui é o gráfico de uma função exponencial. Esse gráfico aqui seria o gráfico de uma função logarítmica. Ó, esse gráfico aqui, ó, é o gráfico de uma função logarítmica. Certo? O que é mais legal é que o logaritmo e a função exponencial, uma é a função inversa da outra. E se você olhar, olha aqui, ó, o gráfico de uma função original, ou melhor, o gráfico de uma função inversa, ele é o espelho em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Se você olhar isso daqui, ó, esse gráfico aqui é o gráfico de f de x e esse gráfico aqui é o gráfico da sua função inversa. Se você riscar, olha para mim todo mundo aqui, ó, essa reta aqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Depois eu vou escrever isso com vocês. Mas, ó, essa reta aqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Você pode ver que esse gráfico de baixo, ele é o espelho do gráfico de cima. Isso vale para qualquer função. Então, anota aí, vai. Ah, não, já até deixei como óbvio ali, ó. Olha o óbvio ali, ó. Nem precisa anotar, já tá como óbvio ali. Só grifa ele, circula ele aí, só dá um destaque nele aí, ó. O gráfico da função inversa é simétrico ao gráfico de f de x
em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. O que significa isso? Vamos supor, Denilson, se eu te dou esse gráfico aqui, ó, f de x, e peço para você qual é o gráfico da sua função inversa. O que você faz para achar o gráfico de uma função inversa sem saber qual é a função? Eu não sei qual é a função. O que você faz? Você desenha a bissetriz. Essa daqui é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Pega esse gráfico e reflete ele em relação à bissetriz. É como se você desse um tombo nele. Se você der um tombo nele, ó, esse pedaço aqui, ele vem pra cá e esse pedaço vem pra cá. Ele fica assim, ó. Certo? Então faz esse exemplo que eu deixei na apostila para vocês. Essa questão da Unicamp. Essa questão eu te dou o gráfico. Esse gráfico é o de f de x, eu quero o gráfico da inversa. Tá aí no exemplo mesmo na apostila lá. Aí, eu quero o gráfico desse, essa daí é o gráfico de uma função original, eu quero saber o formato do gráfico dessa função inversa. Qual é o formato do gráfico dessa função, da função inversa dessa daí? Desenho? Ah, vai? Mas e se estiver errado? Acho que é. Deixa eu ver como fica aí. Tá, vai, faz a bissetriz. Não. Vai ficar parecendo. Os dois gráficos juntos vai parecer uma cadeia de DNA. Rasguei, hein? Rasguei. Agora, olha o exemplo que eu... Não, olha o exemplo que eu dei. Não sei nem que é uma cadeia de DNA, só achei chique falar isso, tá? Ó. O gráfico original, gente, o gráfico original, ele é... Qual que é o original? É esse aqui, né? Ele vem assim e ele faz assim. Esse é o original. Esse é o gráfico de f de x. Como seria o gráfico da sua função inversa? Ele não perguntou qual é a função, ele não perguntou nada, ele só quer saber o gráfico. O que você faz? Você risca a bissetriz, ó. A bissetriz é uma reta que divide os quadrantes bem no meio, ó. E aí você vai espelhar esses pedaços de gráfico, ó. Esse cara aqui tá por baixo. O espelho dele estaria onde? Por cima. Esse pedaço aqui está por cima. Onde estaria o espelho dele? Por baixo. Então, esse laranjado, esse preto é o f de x, esse laranjado é a função inversa de x. Foi? Galera, dúvidas até aí? Juro para vocês, acabaram as informações, tá? Escolha aí, as duas são iguais, a 6 ou a 8. A gente só vai fazer uma dessas e vai embora. Qual que vocês querem? É a mesma questão, só muda só a fonte. A 8. É mais rápido? Mas você faz uma e você já acha outra. É, mas todas teriam que fazer isso, não é? Não. Ó, a 6. Das funções abaixo, qual não é a inversa de si mesma? Você vai ter que ver, você vai ter que fazer a inversa da letra A, ver se deu igual a ela mesma. A inversa da letra B, ver se deu igual a ela mesma. E assim por diante. A número 8, nas alternativas abaixo, há dois pares de funções inversas entre si. Assinale aquela que não pertence a nenhum desses pares. Então ele também quer saber qual que não é inversa entre si. O que significa isso? Vamos supor que vamos fazer a número 8, ó. Letra A. Qual é a função original? Na número 8, a função original, letra A, é f de x é igual a quem? 2x menos 1. Calcula a inversa dela para mim, vai. Quem vai ser a inversa dela? Vamos fazer rapidão? Y é igual a 2x menos 1. Troca de posição, vai ficar x é igual a 2y menos 1. Então vai jogar para lá, o y vai ficar x mais 1 sobre 2.
Graças a Deus deu a letra A. Senão você ia ter que fazer a B, a C, até você achar a resposta. Por quê? O que ele está querendo? Ele está querendo as funções que são inversas, são ela mesma. Qual é a função inversa dessa original aqui? Ela mesma? Não, então o único par que não é ela mesma é a letra A. Não é não. Não é? Não é que ela é inversa. Você tem que fazer os pares. ser inversa nas alternativas. Ah, tá. Se não tiver, é ela. Entendi. Então, ó, essa é a inversa. Tem alternativa? Tem, então não é. Aí você tem que fazer até achar. Tem que fazer por par. Vai, me falou. Eu não posso dizer que a C, o inverso dela seria 2x menos 1? A letra C? É porque a letra C seria... Sim. Então as duas, ambas estão certas. Então certo. Ah, entendi. Então agora a gente tem que achar uma que não é. Que eu acho que talvez seja E. Não. Não é não. Aí vai ter par. Ah, é a D, não é? Então vamos fazer aí. Vamos descobrir qual é o par da... Ó, o par da A é a C. Então eu não preciso fazer. Então eu vou fazer o par da E. Qual é a letra E? Vai. Y igual a 1 menos 2x. Y igual a 1 menos 2x. Então vai ficar quem? X é igual a 1 menos 2y. Vai ficar x menos 1 é igual a menos 2y. Então o y vai ficar igual a 1 menos x sobre 2. Qual é o par da E? É a B. A B? A B. Então qual não tem par? A D. A D. Foi? É legalzinha essa questão. Bonitinha ela. Beleza, galera? Bom, semana que vem, normal, tá? Semana que vem a gente vai focar... a frente A vai ser bem rápida, que é só função do primeiro grau. E aí a gente vai focar mais na frente B, que aí vai falar sobre retas e circunferência. É legal falar na semana que vem sobre retas, porque a gente está falando de função do primeiro grau e falando de retas. Caso o conteúdo, beleza? Galera, um beijo pra vocês, uma boa semana a todos e até semana que vem. Depois, quem puder olhar lá na plataforma se tá o curso intensivão disponível, senão vocês já me mandam um WhatsApp que eu já peço para adicionar vocês, beleza? Beijo!